Segundo Reis, capítulo 4. A mulher de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: O meu marido, seu servo, morreu. E o Senhor sabe que ele temia o Senhor. Agora veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos dele. Eliseu lhe perguntou: O que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: Esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então ele disse: Vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os seus vizinhos, e não peça poucas. Depois entre, feche a porta atrás de você e de seus filhos e despeje o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha de lado as que forem ficando cheias. Ela se retirou e fechou a porta atrás de si e de seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Quando as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou de correr. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: Vá, venda o azeite e pague a sua dívida. Você e os seus filhos poderão viver com o que sobrar. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde havia uma mulher rica que o obrigou a comer pão com ela. Todas as vezes que passava por ali, ele parava para comer. Ela disse ao seu marido: Vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir para ele um pequeno quarto de alvenaria no terraço. Vamos colocar ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Assim, quando ele vier nos visitar, poderá se retirar para ali. Um dia ele chegou ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: Chame esta sunamita. Ele a chamou e ela se apresentou diante dele. Eliseu disse a Geazi: Diga-lhe, você teve todo este cuidado conosco. O que se pode fazer por você? Quer que eu fale por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: Eu habito no meio do meu povo. Então Eliseu perguntou: O que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: Bem, ela não tem filho, e o marido dela é velho. Eliseu disse: Chame-a. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Eliseu disse: Por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela respondeu: Não, meu senhor, homem de Deus, não engane a sua serva. A mulher concebeu, e no tempo determinado, no ano seguinte, deu à luz um filho, como Eliseu lhe havia dito. O menino cresceu. Um dia, saiu para ir ter com seu pai, que estava com os ceifeiros, e disse ao pai: Ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Então o pai disse a um servo: Leve o menino para a mãe dele. O servo o levou e o entregou à mãe. O menino ficou nos joelhos dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu, deitou o menino sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e disse: Mande-me um dos servos e uma das jumentas, para que eu corra até o homem de Deus e volte. Ele perguntou: Por que você vai falar com ele hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu: Não faz mal. Então ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: Guie e ande depressa. Não pare, a menos que eu mande. Partiu, pois, e foi ter com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando o homem de Deus a viu de longe, disse a Geazi, seu servo: Veja, lá vem a sunamita. Corra ao encontro dela e pergunte: Vai tudo bem com você? Vai tudo bem com o seu marido? Vai tudo bem com o menino? Ela respondeu: Tudo bem. Quando ela chegou ao monte, ao encontro do homem de Deus, abraçou-lhe os pés. Geazi se aproximou para a retirar, mas o homem de Deus disse: Deixe-a, porque ela está muito angustiada, e o Senhor me ocultou isso e não me avisou. Ela disse: Pedi algum filho a meu senhor? Não disse: Não me engane. Eliseu disse a Geazi: Prepare-se, pegue o meu bordão na mão e vá. Se encontrar alguém, não o saude, e se alguém o saudar, não responda. Ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: Tão certo como vive o Senhor, e tão certo como você vive, não o deixarei.
Então ele se levantou e a seguiu. Gease foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve voz nem sinal de que ele tivesse ouvido. Gease voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: O menino não acordou. Quando Eliseu chegou à casa, eis que o menino estava morto, deitado sobre a cama dele. Então ele entrou, fechou a porta sobre eles dois e orou ao Senhor. Subiu na cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, encurvou-se sobre ele, e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou, andou pelo quarto de um lado para o outro, tornou a subir e se encurvou sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: Chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: Pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Depois pegou o filho e saiu. Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, disse ao seu servo: Ponha a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu ao campo para apanhar ervas. Encontrou uma trepadeira silvestre e colheu dela o que pôde carregar em sua capa, os seus frutos silvestres. Voltou e os cortou em pedaços na panela do cozido, embora não soubessem o que era. Depois serviram para que os homens comessem. Mas aconteceu que, ao comerem do cozido, gritaram: Homem de Deus, a morte na panela! E não puderam comer. Mas Eliseu disse: Tragam um pouco de farinha. Ele a jogou na panela e disse: Sirva o povo para que comam. E já não havia nada de mal na panela. Um homem veio de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas de cereais frescos no seu alforje. Eliseu disse: Dê ao povo para que coma. Porém o seu servo disse: Como vou pôr isso diante de 100 homens? Eliseu respondeu: Dê ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: Comerão e ainda sobejará. Então ele pôs os pães diante deles, e eles comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor.